Aqui o culto de ceia, né? E o culto de ceia, o próprio Jesus disse que nós devíamos nos reunirmos para trazer à memória o seu sacrifício da cruz. Então, o objetivo principal dele ter entregue a sua vida na cruz é para transformar as nossas vidas. Amém? Amém. Então Jesus entregou a sua vida para transformar as nossas, né? Esse foi uma grande dádiva de Deus, né? E a iniciativa é dele, o propósito foi dele, nasceu no coração dele. Foi ele que agiu em primeiro lugar. Ninguém pode estar na presença dele se ele não trazer, né? Ele que se revela, ele que se deixa ser conhecido por nós. Quando isso não ocorre, a gente lê a Bíblia e não entende nada, né? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, eu morava com minha avó e ela só deixava eu ir brincar com meus amigos se eu lesse a Bíblia para ela. E ela era analfabeta. E quando eu lia, ela ficava maravilhada e eu lendo apressado, que eu queria terminar logo, era para eu brincar. E não entendia nada. Com 13 anos, com 33 anos de idade, eu aceitei Jesus. E naquela tarde que eu confessei Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu fui ler a Bíblia. A primeira coisa que eu me lembrei foi da minha avó, 20 anos depois. Foi que eu compreendi o que ela estava sentindo 20 anos atrás, né? Quando eu lia. Porque o que ela estava sentindo, eu estava sentindo também, depois de 20 anos. Porque o milagre extraordinário que aconteceu na nossa vida foi abrir os nossos entendimentos. Quantos não estão aqui entre nós, assim como eu, que não entendiam o que era ser crente, e até apontava, e até fazia acepção dos crentes, né? Ou besta, doido, me perdoe a sinceridade, era assim que eu sentia, né? E quando Deus abre meu entendimento, abre o nosso entendimento, nós vamos compreender quão bom e quão importante é nós estarmos na presença dele, buscando ele em espírito de verdade. E não há outro meio de a gente chegar ao conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, a não ser pela palavra, pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras, não é? É ela que revela a vontade de Deus para conosco, não é? E quando eu me deparo com esse versículo, no versículo que eu leio do texto, capítulo 1, versículo 13, veja, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Olha, irmão, a gente estava na sarjeta, nós estávamos condenados, nós estávamos achando em passos largos uma condenação eterna. Em cada lugar mais tenebroso, Ele tirou nós, nos arrancou, um da idolatria, um da prostituição, outro dos vícios, né? Vive uma vida dissoluta, da forma que nós achávamos que deveria viver, porque estava enganado, achou que a vida era nossa, mas a vida pertence a Ele. Aleluia. E Ele nos arranca, Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz: agora nós somos a luz do mundo. Aleluia. Você precisa ter essas características. Ele nos transportou para onde? Para o seu reino. Nós agora estamos inseridos dentro do contexto do reino de Deus. Nós fazemos parte, nós somos a população do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, como tal, nós precisamos proceder. Se Ele nos transportou das trevas para o seu amor, para o seu reino,
a gente precisa mudar nossas características. A identidade do reino precisa estar evidenciada em nossa vida. Não é? As coisas velhas foi dito aqui, né? Deixe tudo na cruz, deixou para trás todas as outras coisas, e agora nós nos tornamos nova criatura. Paulo diz assim que nós precisamos nos despir do velho e se revestir do novo. Que novo é esse? Essa identidade do reino de Deus, que nós precisa estar evidenciada em nossas vidas. Ó, ele diz aqui, louvado seja o nome de Jesus. No versículo 22, ele diz: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis. Ou seja, ele nos arranca de lá para nós sermos tratados aqui, para nós sermos moldados aqui. Ele não vai dar um jeitinho na sua vida, não. Ele vai lhe tornar uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai aproveitar o seu coração, não, que veio de lá. Ele vai arrancar o coração velho e vai dar um coração novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E isso nós precisamos estar acompanhando em nós, essa transformação, essa mudança, paulatinamente, mas contínua. Aleluia! Nós não podemos retroceder nem estagnar. Precisamos estar em constante crescimento e desenvolvimento da nossa espiritualidade. Aí Paulo diz: até chegar à estatura de varão perfeito. Aleluia! Que nós vamos crescendo de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. O sábio Salomão, em Provérbios capítulo 4, 18, ele disse que a luz do justo, aleluia, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Ou seja, é um processo. Nós estamos dentro desse processo e temos um foco. Aleluia. Paulo, no capítulo 9, na primeira carta aos Coríntios, ele faz uma comparação com esse desenvolvimento da nossa espiritualidade como a carreira de um atleta. Um atleta, quando ele vai se submeter a uma prova de uma Olimpíada, de uma competição, em busca de uma coroa, de uma medalha que ele vai ganhar do pódio, ele renuncia a vida dele, sim ou não? Ele tem disciplina, ele tem cuidado na alimentação, ele tem cuidado na hora de dormir, ele tem cuidado, aleluia, nos seus exercícios, disciplinado. Ele não pode chegar atrasado, ele não pode falhar. Tudo é cronometrado. Quem está entendendo isso? Aí Paulo diz que nós somos, aleluia, como um atleta. Nós precisamos renunciar, ter disciplina para esse crescimento acontecer na nossa vida, porque nós somos responsáveis por isso. Às vezes há um equívoco quando a gente transfere essa responsabilidade exclusivamente para Deus. Mas diga comigo, Deus nos chamou numa aliança. Fazer uma aliança com Ele. Ele lhe convidou para uma aliança. Você tem responsabilidade e Ele tem responsabilidade. Ambas as partes. Ele vai lhe revelando o que você não entende, ele vai fazer você entender, e cabe a você botar em prática. E ele não vai pôr, ele não vai coagir. Amém? Ele vai revelar para você, e você decide se você quer ou não botar em prática. Ele diz: mas entenda, se você não quiser botar em prática, é um direito seu, mas o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, você escolhe o que você quer, mas você precisa entender, você precisa ter consciência das suas escolhas, quais são os resultados que isso vai acontecer. Salário, o que é salário? Quando ele fala salário do pecado, salário é recompensa pelo aquilo que você faz, sim ou não? Sim. Então, você viver uma vida dissoluta, distante de Deus, é um direito que você escolheu. Ele não vai lhe pôr, ele não vai puxar você pela orelha. Ele vai revelar-se para você. Aí veja o que Jesus disse: quem quiser me seguir, quem quiser, Ele dá
dá o direito até que você se encontre nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oh, Deus é tremendo, é maravilhoso. Mas Ele quer, nessa corrida, como eu estava falando, em relação, comparando com um atleta, na corrida, nas Olimpíadas da Grécia antiga, tinha alguns atletas, quando eles iam competir numa corrida, as pessoas que estavam na plateia, tudo fazia aposta de altos valores, quem era que ia ganhar. E quando o atleta largava, eles jogavam pérola no chão, para o atleta parar e ficar desapercebido da lista, para pegar aquelas pérolas de valor, ou seja, para ele ficar desapercebido. Quem está entendendo isso? Aleluia. Quando isso comparado com a nossa vida, quantas pérolas não são jogadas para lhe atrair, para tirar o seu foco, para tirar o seu objetivo? Quantas pérolas o mundo não está jogando para lhe distrair? Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente para e se distrai, sabe o que a Bíblia diz? Que nós estamos embriagados com as coisas deste mundo. Quando a Bíblia se refere a isso, ela não está se referindo ao alcoólico, a bêbado de álcool, ser um consumo de álcool, não, embriagado, desapercebido, ligado com as coisas do mundo. Deus está querendo atrair você para estar ligado com as coisas do céu, com foco, com determinação, aleluia, rejeitando as pérolas que são jogadas, porque engano, aparentemente são valorosas, mas o final de tudo isso é a morte, é destruição, e você precisa estar focado no propósito de Deus. Quem está entendendo isso? Aí quando a gente precisa fazer uma auto-reflexão, sabe? O culto é coletivo, a comunhão, mas nós precisamos confrontar a nossa vida com convicção. Por exemplo, o atleta, quando ele tem alguma deficiência, alguma fragilidade, ele vai trabalhar em cima disso, sim ou não? Para ele estar apto a conquistar aquela coroa. Aí a Bíblia diz assim, que eles estão batalhando com toda a disciplina, com todo o esforço, para uma coroa corruptível. E nós estamos numa corrida para ganhar uma coroa incorruptível. Aí Paulo diz que é a coroa incorruptível. Pedro diz que é uma coroa incorruptível e incontaminável. Louvado seja o nome do Senhor, que está guardada nos céus para nossas vidas. Por isso que ele diz assim, eu tenho por certo que nenhuma das aflições desse tempo presente pode ser comparada com a glória que há de ser manifestada em nossas vidas. Aleluia. Eu fico a imaginar onde eu me encontrava nas trevas do lamaçal, atolado no pecado, e Deus agora me transporta de lá para o seu reino, e Ele diz, eu vou trabalhar na tua vida para que você seja irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou isso, irmão? Aleluia. A pessoa ser irrepreensível, não tem de que ser acusado, não tem de que ser questionado. O texto da ceia, Paulo diz lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 31, ele diz, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Presta aí como a Bíblia está nos chamando a atenção para a gente olhar para nós. Hoje é ceia. A ceia, nós precisamos fazer 3 viagens dispensáveis na ceia. Primeira, para olhar para trás, lá para o Calvário. Foi de lá onde Ele conquistou o direito de nos salvar. Louvado seja. E pagar a dívida que nós devíamos. A segunda viagem é olhar para frente, porque no texto da ceia diz assim, até que Ele venha, Ele vai vir. Aleluia. Então nossa esperança precisa estar aguçada de que Ele vai voltar. E a terceira, aleluia, é dentro de nós mesmos. Se examine o homem a si mesmo, e assim toma desse cálice e
coma deste pão e beba deste cálice. Quem está entendendo isso? Aleluia. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos. E quando a gente para refletir, eu estou dentro do reino, e quais são as características desse reino? Se você puder abrir, eu vou concluir. Abra sua Bíblia mais uma vez em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Só esse versículo. Romanos 14, 17. Quem encontrou, diga amém. Romanos é a primeira carta depois de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra de Deus: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, 3 características que Paulo enaltece, relata do reino. Se eu sou cidadão do reino, essas características precisam estar evidenciadas em minha vida. Perceba que não foi uma alegria qualquer. Ele diz alegria do Espírito. Por quê? Porque a gente pode se alegrar sem ser no Espírito, e essa alegria é efêmera, é passageira, é momentânea. Tem vários e N motivos para que a gente possa se alegrar sem ser no Espírito. Abrir uma porta para nós, conquistamos uma casa nova, conquistamos um carro, aleluia, encontramos com alguém que muitos anos não via. Isso tudo nos proporciona alegria, mas essa alegria é efêmera, é passageira. O que Paulo está dizendo é a alegria do Espírito. Essa alegria do Espírito não depende das circunstâncias que nós vamos enfrentar, aleluia, independente da luta, da guerra, da escassez, da perseguição, das incompreensões, nós não podemos perder a alegria no Espírito. Sabe por quê, irmão? Porque teu nome está escrito no livro da vida. Você pode estar desprovido de algum bem material aqui, mas você tem a certeza que Deus está preparando uma mansão na pátria celestial para você morar com Ele eternamente. O salmista no Salmo 51 disse assim: aleluia, não tira de mim a alegria da tua salvação. Aleluia. Se você tem a convicção da vida eterna, você não pode ficar triste, você não pode se abater diante das tempestades dessa vida presente, porque são lutas passageiras e momentâneas, mas a nossa vitória é certa pelo sangue de Jesus. Paz, nós precisamos ter paz. Sabe o que significa a falta de paz na nossa vida? A falta de Jesus. Se Jesus está em você, tem que ter paz. Isaías profetizou que ele é o príncipe da paz. Ele disse: eu habito em você. Se você me ama, você guarda a minha palavra. E se você guardar a minha palavra, vem eu e o Pai e fazemos morada em você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se Ele está fazendo morada em você, você tem que ter paz. Não é essa paz, não é uma ausência de guerra, de conflito. Pode ter guerra, pode ter conflito, mas não pode roubar sua paz. Quem está entendendo isso? Porque você está em Cristo, irmão. Tem um texto na Bíblia clássico para eu explicar sobre isso, de Pedro. Pedro estava preso porque Herodes disse que no dia seguinte ia decapitar Pedro, cortar o pescoço dele, e mandou colocar ele na prisão e colocou 16 soldados para guardar Pedro na prisão. E no dia seguinte, logo cedo, ele ia ser decapitado.
Mas à madrugada, na noite, Deus envia um anjo para livrar Pedro da prisão. E para nossa admiração, né? Quando o anjo chega na prisão, diga como é que Pedro estava? Dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Já imaginou uma notícia dessa? Amanhã você vai morrer. Aí hoje você está dormindo. Não chegou amanhã ainda. E o anjo acordando Pedro, chamando Pedro. Pedro sai de dentro da cadeia dormindo. Quando chegou no meio da rua, o anjo disse: segue por aqui que eu vou por aqui. Aí Pedro caiu em si, a Bíblia diz. Que ele pensava que era um sonho. Louvado seja o nome de Deus. Quem está entendendo isso? É essa tranquilidade, é essa paz que quem tem a presença de Deus na vida tem que ter. Aleluia. E essa paz diz a respeito da nossa identidade. Porque o mundo vive estressado, perturbado. E quando você no meio desse vendaval, você está tranquilo. Aí o mundo, você desperta a atenção de alguém. Sabe o que Deus quer? Essas características do reino impregnadas em nós, evidenciadas em nós, para que você tenha que ter uma vida que atrai a outra vida. Oh, que mulher tranquila, que homem tranquilo. Aleluia. Isso é que precisa ser evidenciado. Temos problemas sim, mas sabe o que ele disse que a gente deveria fazer com nossos problemas? Entrar no quarto, fechar a porta e falar com ele em secreto. Que em secreto ele nos ouve e nos responde. Não sei quem está entendendo isso. Aleluia. Mas perceba como tem gente da igreja no meio da rua. Eu não fui pai. A luta está grande. Aí o povo diz: que Deus é esse? Que Deus é que você serve? Essa mulher só vem na igreja e é um desespero desse, uma tempestade dessa. Às vezes a gente fica envergonhado porque a gente perde o equilíbrio com coisinha dessa. Sim ou não? Comparada com o que eu estou dando exemplo de Pedro, estava certo de ser decapitado. Ninguém está numa situação dessa. Às vezes é uma febre do menino doente, às vezes faltou, não tem nada para botar no fogo naquela hora, mas daqui a pouco chega, Senhor. Porque o nosso Deus é provedor. E às vezes Ele permite que essas questões aconteçam na nossa vida, que é exatamente para provar o nosso equilíbrio. Como é que está o nosso nível de espiritualidade? Na semana passada eu fui convidado por uma rádio no sertão, uma rádio dessas comercial, que pega quase tudo lá, para participar de um podcast. Eu acho que está passando um corte aí que eles botaram, eu divulguei nos grupos. E está bem povo acessando. E eu dizendo a ele: quando Deus pega um homem e uma mulher orgulhosa, como é que Ele tira esse orgulho? Qual é o remédio para curar o orgulho? Humilhação. Ele vai colocar você em situação humilhante. Não é o diabo, é Ele trabalhando na sua vida. Foi assim que Ele fez em mim. Me humilhou, me botou lá embaixo, pisou, quebrou, para arrancar o orgulho. Orgulho não tem remédio. Orgulho não é, a gente não tem por si só tomar uma atitude e mudou aquilo que está impregnado lá dentro da gente. São circunstâncias, são situações que nós precisamos enfrentar, que é para nos moldar a Ele. Quem está entendendo isso? Aleluia. E nós somos curados. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. E quando Deus quer colocar algo grande, talvez você esteja na expectativa, talvez Deus já tenha falado para você de algo grande, de algo extraordinário que fará na sua vida. Aleluia. Mas da promessa até chegar à concretização da promessa, há um processo. E nesse processo Ele está trabalhando em você, Ele está lhe moldando. Talvez você diga assim: eu já estou pronto, Ele sabe o nível que você precisa atingir para você ter cuidado de ter zelo, de cuidar daquilo que Ele vai lhe entregar. Quem está entendendo isso? Aleluia. Perceba
sofreu, aleluia, mais daquela glória há de ter. Que mais, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, mais vitória é maior. Vai do Senhor, vai impactar. Você precisa estar apto a zelar e cuidar daquilo que Deus entregou. Então, aqui, finalizando, nesse versículo 17 do capítulo 14 de Romanos, Paulo fala de três coisas: justiça, paz e alegria. O servo de Deus não pode compactuar com a injustiça. E às vezes nós somos coagidos. Eu dei um exemplo assim, muitas vezes no trabalho. Você está sendo beneficiado no trabalho, sendo honrado no seu trabalho, com perspectiva de desenvolver você profissionalmente naquele trabalho. Você tem que ter cuidado, porque alguém vai querer que você concorde com injustiça contra alguém. E você não pode aceitar isso, porque o reino ao qual você pertence é um reino justo. É um reino justo. Aleluia. Mesmo que isso aparentemente pareça para você que você vai ter perda, mas é melhor perder para as coisas do mundo, porque Deus vai lhe honrar se você honrar os seus princípios revelados para você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E Deus